Olá, meus caros, boa noite. Nós estamos aqui iniciando a nossa live e vamos receber hoje o professor Paulo Bacil. O professor Paulo Bacil, ele é mestre em Direito Tributário, né? E vai estar passando para nós informações sobre a reforma tributária. Muito bem, está aqui, então ele já está entrando aqui ao vivo. Deixa eu colocar aqui. Professor. Salve, professor, você está nos vendo aí? Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar aqui que ele está entrando. Muito bem, o professor Paulo Bacil aqui, então, está conosco, diretamente dos estúdios do Neojus. Professor, que alegria vê-lo, viu? O senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. E o senhor Você me ouve bem? O senhor me ouve bem aí? Eu ouço sim. O senhor está me ouvindo? Perfeitamente, então. Professor, primeiro eu quero aqui falar da alegria, da honra que nós temos de recebê-lo. Eu tive a oportunidade, né, a grata oportunidade de conhecê-lo nos corredores acadêmicos, nas salas dos professores, enfim. E desde então, nós acabamos nos conhecendo, estreitando laços. Para minha felicidade, o professor é uma pessoa muito próxima e muito solícita, razão pela qual aceitou o nosso convite aqui para estar nessa noite de hoje. Professor, eu sei que nós temos hoje uma reforma tributária, né, e que tem uma série de características que para o senhor talvez seja até já chovendo molhado, né? Mas como nós temos aqui um público que muitas vezes não está habituado a essa rotina, né? Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para o senhor, que é uma dúvida até minha pessoal, né? Na verdade é o seguinte, o sistema tributário, a gente sempre ouve uma reclamação dos empresários, dos clientes, né, falando que ele é muito complexo, que ele é confuso, enfim. Professor, realmente, para o senhor que está no meio, o sistema tributário, ele tem essa complexidade toda mesmo, né? Por que o senhor acha que... Qual é o motivo dessa complexidade, se o senhor entender que há, né, obviamente, qual seria o motivo? Estaríamos mesmo falando que uma reforma seria necessária? Essa reforma que está se falando, que é o tema do nosso encontro, ela é realmente necessária? Então, a pergunta que eu fiz é se o sistema tributário realmente ele é tão complexo como dizem, por que ele seria complexo, se o senhor entender que é complexo, né? E se essa reforma tributária, que hoje está tramitando no Congresso, se ela é realmente necessária. Perfeito. Primeiro, agradecer a Neojus e o professor Cabezon, né, pelo convite. O professor, né, como bem disse no começo, é um grande amigo, nos conhecemos, né, nos corredores da universidade, né, na sala dos professores. Fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E, indo à pergunta, sim, né, o sistema tributário brasileiro, ele é realmente muito complexo, e eu acredito que o único consenso que nós temos, né, entre os especialistas do direito tributário é de que uma reforma ela é, sim, necessária. Né? Uma reforma é necessária do nosso sistema tributário porque ele realmente é complexo. A dúvida fica, né, se é essa reforma, né, que está sendo discutida no Congresso, se essa reforma ela é ou não, né, a mais adequada. Né? Então, vamos começar então tentando entender o porquê da complexidade do sistema tributário. Né? Nós somos uma república federativa. Né? Nós temos o que nós chamamos de pacto federativo. E a federação brasileira ela é um pouquinho diferente, né, das outras federações, né, que nós encontramos por aí. Né? Nós temos uma federação em 3 níveis. Né? Nós temos 3 entes federados, né? A União, 26 estados, os municípios, né? Os 5.000 e tantos municípios que nós temos,
e mais o Distrito Federal. Então, nós temos uma federação em 3 níveis, né? União, estados e municípios. E o Distrito Federal, né, como nós bem sabemos, o Distrito Federal ele reúne as competências tanto de estados quanto de municípios, né? Então, nós temos uma federação que ela é estruturalmente complexa, né? E a Constituição Federal ela atribui autonomia a cada um desses entes federados. E uma autonomia, inclusive, uma autonomia financeira, uma autonomia fiscal, distribuindo a competência, né, competência tributária entre todos os entes da federação. Então, a União, ela recebe da Constituição Federal competência para instituir, né, para cobrar, para legislar sobre alguns tributos. Os estados, né, cada um dos estados, também recebe da Constituição Federal, né, competência para instituir, para cobrar, para legislar, né, sobre outros tributos, e os municípios também. Então, como cada ente da federação tem competência para criar os seus próprios tributos, para legislar, né, sobre esses tributos, nós acabamos criando um sistema tributário muito complexo. Então, você imagina, né, 5.000 e tantos municípios, cada um deles criando, né, as suas próprias regras para o ISS, que é um tributo que incide sobre, né, a prestação de serviço. Você imagina cada um dos 26 estados da nossa federação, mais o Distrito Federal, criando suas próprias regras para o ICMS, que é um tributo que incide sobre a circulação de mercadorias e alguns serviços. Então, a complexidade do nosso sistema tributário, ela reside aí. E tem algumas outras questões que tornam o nosso sistema ainda mais complexo, né? Como questões relacionadas aos atributos não cumulativos, né? A não cumulatividade, que é o maior argumento, né, daqueles que defendem a reforma tributária atual, né, que os tributos criados, né, eles são não cumulativos. A não cumulatividade no nosso ordenamento jurídico é o que causa o maior número do contencioso, né, das empresas, o maior número de discussões judiciais está relacionado à não cumulatividade dos tributos não cumulativos, né? Por quê? O que é a não cumulatividade? Só para todo mundo entender, né? A não cumulatividade é quando todos os tributos, né, que são pagos por um elo da cadeia podem ser, né, todo tributo que é pago por um elo da cadeia pode ser compensado pelo elo seguinte. Então, nós temos aqui um encontro de contas. Então, vamos colocar aqui, vamos dar um exemplo, o industrial, quando ele industrializa um produto e ele vende esse produto para o distribuidor, quando ele vende esse tributo, ele destaca na nota, por exemplo, ali, o ICMS. Então, ele fala o seguinte, olha, eu paguei, né, nessa nota aqui, no total dela, eu paguei R$10 de ICMS. O distribuidor, quando ele vender, ele vai vender esse produto, esse mesmo produto, ele vai vender para o varejista, por exemplo. E aí ele vai destacar na nota e falar o seguinte, olha, da minha venda, eu paguei R$15, né, de ICMS. Isso acarretou na incidência de R$15 de ICMS. O que esse distribuidor pode fazer? Ele pode pegar os R$10 que o industrial já pagou, deduzir dos 15 que ele tem a pagar, então ele faz um encontro de contas, crédito, débito, e ele paga só 5 para o fisco. E o varejista, quando ele vender para o consumidor final, ele vai falar o seguinte, olha, está aqui destacado na nota, R$20 de ICMS. O que ele faz? Na hora que ele destaca esses R$20 de ICMS, ele não vai pagar R$20 para o fisco, ele vai descontar o que o elo anterior da cadeia já pagou, que é R$15. Então, você tem um crédito débito. Então, na verdade, você tem ali o consumidor final realmente pagando pelo tributo, né? Então, essa é a sistemática da não cumulatividade. O que acontece no Brasil? Né? O que acontece no Brasil
é que, geralmente, né, aqueles que têm competência para legislar falam o seguinte: olha, mas sobre essa operação específica aqui, você não pode tomar crédito débito. Então, qual que é a grande discussão da não cumulatividade no Brasil? É o impedimento que muitas vezes a legislação cria para se tomar, né, o crédito de uma forma ampla, de uma forma que realmente a não cumulatividade faça sentido. Então, basicamente, né, nós temos a complexidade do nosso sistema baseado, né, em diversos entes da federação, tendo a possibilidade de criar suas próprias regras, né, de tributação, e a sistemática no Brasil que não funciona de crédito e débito, principalmente em tributos, quando nós falamos, por exemplo, da PIS/COFINS, né, das duas contribuições ao PIS e à COFINS, que tem essa sistemática crédito e débito, e não tem, e gera um grande contencioso, realmente, por causa das discussões, o que pode tomar crédito, o que não pode tomar crédito. Precisamos de uma reforma? Sim, precisamos de uma reforma. Agora, talvez não essa. Bom, professor, eu já entendi que é muito complexa, né? E realmente o senhor disse que a reforma, agora no final, não seria essa da forma como está sendo proposta. Já entrando no mérito desta proposta, professor, no corpo desse projeto de lei, né, nós temos eu não sei se é emenda à Constituição ou é projeto de lei. É projeto de lei, né, que é de Código Tributário Nacional, né? Não, é PEC. É PEC? Um projeto de lei da Constituição. Tá. Isso. Então, no projeto dessa PEC, professor, existe alguns princípios tributários, né, que são elencados ali, vários princípios. Pelo que o senhor pôde depreender, né, essa nova PEC, ela está em sintonia com esses próprios princípios que ela enuncia ou não? Não, perfeito. Antes da gente falar dos princípios, eu gostaria de dizer que o nosso sistema tributário, né, ele é formado, né, como boa parte dos sistemas tributários que nós temos, né, nos diversos ordenamentos jurídicos. O nosso sistema tributário, nós temos algumas espécies de tributos, tá? Espécies de tributos e tributando o que nós chamamos, né, diversas situações da nossa vida. Nós temos alguns tributos que incidem sobre a renda, né, a renda das pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, tributos, né, que incidem ali sobre a folha de pagamento, tributos que incidem sobre operações financeiras, tributos que incidem sobre o patrimônio e tributos que incidem, né, sobre a produção e consumo. Essa reforma, ela visa, né, com um pouco mais de aprofundamento, reformar o que nós chamamos de tributos sobre a produção e consumo, né? Todos falam tributos sobre consumo, mas não, os tributos que ela visa reformar, elas não incidem só sobre o consumo, elas incidem desde a produção, né, até toda a cadeia, até o consumo. E essa reforma, ela também atinge alguns tributos relacionados ao patrimônio, tá? IPTU, IPVA, ITCMD, traz algumas alterações pontuais, né, sobre esses tributos, e a COSIT, né, que é uma contribuição municipal. Mas nós vamos focar aqui na reforma, né, dos tributos que incidem sobre a produção e consumo. Com relação aos princípios, né, a PEC, ela traz alguns princípios que, na verdade, não existiam, né, no nosso ordenamento jurídico. Então, ela diz o seguinte, primeiro, o sistema tributário nacional, ele deve atender ao princípio da simplicidade. Excelente. Tem que atender também um outro princípio, que chama princípio da transparência. Deve atender o princípio da justiça tributária e também deve atender aqui ao princípio de defesa do meio ambiente. Bom, primeiro, vamos começar
pelo princípio da simplicidade, né? Então, a PEC ela diz que o sistema tributário ele deve ser simplificado, né? Ótimo. Se ele deveria ser simplificado, né, alguns dos dispositivos da PEC, quando você ouve, né, os idealizadores da PEC falando, você imagina que sim, realmente pode simplificar. Por quê? O que a PEC quer fazer? Grosso modo, o que a PEC quer fazer é pegar tributos sobre o consumo, que incidem sobre o consumo, 5 tributos que incidem sobre o consumo, na verdade são 4, né? Daqui a pouco a gente fala sobre eles, que é IPI, PIS, COFINS, né? Que a gente pode juntar num tributo, PIS, COFINS, que eles têm basicamente as mesmas regras, o ISS, ICMS, e trocar esses 5 tributos por 2, né? Que seriam a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E criar ainda um terceiro tributo, né, que seria o que muitos chamam de imposto seletivo, né? Eu prefiro a denominação imposto extrafiscal, e alguns chamam de imposto do pecado, né? Porque ele incide sobre tudo aquilo que teoricamente faria mal à saúde ou ao meio ambiente. Então, nós trocaríamos 5 tributos por 3. Mas, na verdade, nós não vamos trocar imediatamente 5 tributos por 3. Por quê? Porque por 10 anos, até 2033, né, pouco menos de 10 anos, né, porque as alterações começariam lá em 2026, né, então, até 2033, nós teríamos o atual sistema, que dizem ser muito complexo, acrescentando-se mais 3 tributos. Ou seja, por mais simplificados que sejam esses 3 tributos, o atual sistema, que eles entendem como sendo complexo, subsistirá, né? Ele coexistirá. Nós teremos, então, um aumento de complexidade por pelo menos 10 anos. Por quê? Porque esses tributos eles não vão sumir imediatamente. Nós teremos aí, até 2033, a coexistência desses 2 sistemas. Então, tendo mais 3 tributos, né, no nosso ordenamento jurídico, pelo menos mais 3 obrigações acessórias a mais, além da que nós já temos. São 3, né, regras que se deve observar sobre a mais, né, além das que nós já temos no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, a promessa de simplificação não vai acontecer por pelo menos 10 anos. Isso no mínimo. Tá? Por quê? Porque, primeiro que esse prazo, nós temos a experiência no direito tributário de que esse prazo geralmente não é cumprido, né, no nosso ordenamento jurídico. Geralmente, o que acontece é que, chegando próximo, né, aos prazos a serem cumpridos, vem uma nova PEC e vai prorrogar esse prazo. Por quê? Porque eventualmente os estados, os municípios ainda não se adaptaram à nova sistemática, eles vão perder alguma receita aqui, vão prorrogar um pouquinho a mais o sistema antigo, por mais um prazo de 5 anos, e depois prorroga por mais 5, e vai levando. Mas vamos supor que isso não aconteça, vamos acreditar que em 10 anos, né, em 2033, nós teremos realmente a substituição de um sistema por outro. Nós teremos ainda um prazo de pelo menos 5 anos, que o fisco pode contestar, né, os fatos geradores ocorridos no período. Então, vamos estender essa complexidade não por mais 10 anos, mas por pelo menos 15, né? E, além disso, nós poderemos ter questões relacionadas a créditos acumulados que vão ali se seguir por muitos e muitos anos de discussão. Então, a promessa de simplificação, a PEC não cumpre. A promessa de transparência também não. Por que a promessa de transparência a PEC não cumpre?
Porque, como nós estamos tendo uma disruptura muito grande, né, de um sistema que já funciona, ele tem muitas dificuldades, mas ele já funciona. Para um outro totalmente diferente, que a gente não sabe como vai ser operacionalizado no Brasil, criando-se regras aqui, na verdade, o que os idealizadores da PEC fizeram, na verdade, foi importar um sistema que já existe em realidades muito diferentes da do Brasil. Né? Eles importam um sistema europeu, um IVA europeu, um IVA que é aplicado em muitos países, mas com uma realidade muito diferente, né, da brasileira, e a gente acaba tendo aqui um sistema que a gente não sabe como vai ser operacionalizado aqui no Brasil, a gente não tem indícios, né, principalmente, não tem estudos que foram feitos que indicam qual é a alíquota, o mínimo que nós poderíamos ter nesse sentido, é o impacto, primeiro, de qual seria a alíquota a ser aplicada nesse primeiro momento. Né? E também quais seriam os impactos na economia, e o que é interessante é que a PEC ela traz que toda a legislação tributária que for instituída, né, daqui para frente, pós a PEC, deve obrigatoriamente trazer estudos de impactos econômicos. E a própria PEC não traz. E a própria PEC não traz quais seriam os impactos econômicos para as nossas atividades. E o que muitos economistas já estão fazendo esse trabalho, né, já estão trabalhando nesse sentido, e trazendo um cenário muito, muito complexo, principalmente para o agro, né, para o agronegócio, que é responsável, né, hoje pela nossa balança comercial, né, por grande parte das exportações do país, e para o setor de serviços, que é o setor que mais emprega no país. Então, o princípio da transparência a gente não tem atendido também pela própria PEC. Outros dois princípios, o princípio da justiça tributária, que a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer, né? Então, o princípio da justiça tributária a gente vai ver no dia a dia, né, na operação, se realmente se a PEC vai trazer ou não uma desigualdade, né, uma redução na desigualdade econômica no país, e a defesa do meio ambiente. Eu não sei se a tributação é um mecanismo mais adequado para se fazer esse tipo de política. E aqui vai também uma crítica à PEC. O que a PEC faz? Tá? A PEC ela cria um sistema, ela importa um sistema, um IVA europeu, e ela coloca na Constituição uma série de travas que não existem em lugar nenhum do mundo. Tá? A trava mais que pode causar mais danos à nossa sociedade, né, à nossa economia, é a de que a lei complementar, né, nenhuma lei posterior, nenhuma lei futura, poderá trazer benefícios, né, benefícios fiscais e tributários, além daqueles já previstos pela PEC. Ou seja, a gente trava por meio de uma emenda à Constituição, a gente coloca na Constituição Federal, que é a forma mais difícil de nós realizarmos operações, né, por meio de emendas constitucionais, a gente traz uma trava de benefícios fiscais. Né? Em qualquer canto do mundo, a tributação ela é utilizada para estimular ou desestimular determinadas atividades. Então, se o Brasil, por exemplo, quiser atrair no futuro empresas de tecnologia e ele quiser dar um incentivo fiscal para empresas de tecnologia atuarem no Brasil, ele não pode mais. Por quê? Porque não tem essa previsão na Constituição. Então, terá que ser realizada uma nova emenda à Constituição, trazendo essa possibilidade de benefício,
Se você quiser movimentar e trazer uma atratividade maior para o agronegócio, por exemplo, você não pode trazer benefícios que não sejam aqueles já previstos na Constituição Federal. Então, você traz uma trava que não existe em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque os países, eles concorrem, eles são concorrentes um do outro. Você quer atrair investimento externo para o Brasil, você quer atrair, todo o país quer atrair investimento. E quando algum país enxerga uma possibilidade de investimento, então, se o Brasil estiver precisando, por exemplo, de investimento em infraestrutura, o que o Brasil faz? Ele atrai empresas de infraestrutura, de saneamento básico, enfim, para o país. De que forma? Concedendo incentivos fiscais. Uma das formas é conceder incentivos fiscais. Não pode mais. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Todo país concorre tentando atrair investimentos. O Brasil não pode mais concorrer, e é por isso que ele está sendo bem avaliado e aplaudido também por outros países, né? Os idealizadores da reforma têm divulgado muito isso, né? Que o Brasil tem sido aplaudido por outros países pela reforma que está realizando, e provavelmente é por isso, né? Acabou a concorrência, o Brasil pode ser que fique de fora de muitas oportunidades em razão dessa impossibilidade. Professor, eu queria fazer uma outra indagação para o senhor, que trata de uma análise da proposta, no sentido do senhor enunciar que, ao seu entender, ao seu ver, qual que é a principal modificação, né? E bem como a maior preocupação, não sei se coincide justamente essas duas respostas, né? Então, o que o senhor acha que é o ponto aí principal de modificação do sistema tributário e no que consistiria a principal preocupação com a promulgação desse projeto de emenda constitucional? As principais alterações que nós temos, né, são relacionadas aos tributos que incidem sobre a produção e o consumo. Então, nós temos hoje, né, o que contempla a reforma. A reforma, ela foca muito em 5 tributos que incidem sobre o consumo, que não são todos os tributos que incidem sobre o consumo, nós temos outros tributos que incidem sobre a produção e consumo, mas ela foca ela promete extinguir o IPI, PIS, COFINS, extinguindo esses 3 tributos. Na verdade, PIS, COFINS, nós podemos entender como sendo um único tributo, tá? Porque as regras são muito parecidas para essas duas contribuições. Então, sairiam IPI, PIS, COFINS, entraria a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, essa contribuição de competência da União. Sairiam ICMS, ISS, ICMS, Imposto de Circulações, né, de bens e prestação de alguns serviços, então a circulação de mercadorias e a prestação de alguns serviços, que é de competência dos estados, e o ISS, que é o Imposto sobre Prestação de Serviços, que é de competência dos municípios. Esses dois, eles seriam substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. CBS e IBS, tá? A proposta de emenda prevê que tenha uma legislação única para eles, ou seja, eles deveriam ter os mesmos fatos geradores, mesmas hipóteses de não incidência, mesmo sujeito passivo. A regra seria basicamente a mesma, o que isso traria simplicidade, a simplificação do sistema. Certo? Traria, sem dúvida nenhuma, porque você exclui aqui uma série de legislações, uma série de leis, e você fica com uma única legislação tratando só do IBS e CBS. Né? Isso seria muito bom se os outros tributos eles já também não pudessem coexistir. Né? Como a gente já conversou, os dois sistemas vão coexistir. Então, essa é a principal reforma, né, que a legislação traz, que a emenda da Constituição traz. Sairiam 5, entrariam 2. Um de competência, a CBS de competência da União, e
IBS de competência dos estados e municípios. No IBS, a gente já começa com um grande problema. Né? Por quê? Porque os municípios e estados, eles perdem aqui a sua competência de legislar, de criar os seus tributos, e essa competência ela passa para a União, por meio do Congresso, só uma lei complementar que poderia regulamentar esses tributos. Então, a União regulamentando e um comitê gestor que vai fazer a gestão dos recursos. Então, eles perdem completamente a sua autonomia aqui, quando a gente fala desse tributo. Professor, me perdoe a interrupção, é por isso que tem um burburinho forte, uma reclamação de que, eventualmente, se feriria o pacto federativo nessa reforma? Procede? Exatamente. Então, os estados e municípios que têm a Constituição confere a eles a autonomia para a instituição, né, das suas próprias regras, né, de cobrança, de instituição dos seus tributos, eles perdem essa autonomia. Essa autonomia legislativa passa para o Congresso, então ela passa para a União, o Congresso é que vai estabelecer as regras, e os estados e municípios também perdem a sua competência para cobrar e para fazer a gestão desses recursos. E será criado um comitê gestor com representantes dos estados e alguns municípios, né, que vai, na verdade, terá essa competência, né, tanto de realizar a gestão dos recursos, realizando a repartição da receita entre os entes da federação, né, realizando ali a compensação dos créditos com os contribuintes e cuidando ainda, né, de estabelecer ali a normatização, né, desse tributo, do IBS, e cuidando do processo administrativo tributário. Então, os estados e municípios perderiam, né, sobre esses tributos em específico, né, a competência para legislar e para fazer a gestão desses tributos, arrecadar, gerir o resultado, né, desses tributos, e passaria todo para a mão desse comitê gestor. E isso é o que tem se ventilado, que poderia ferir, né, o pacto federativo. Nós temos algo muito semelhante com o Simples Nacional. O Simples Nacional ele também reúne diversos tributos. Nós temos um comitê gestor também do Simples Nacional, que faz essa distribuição de receitas, e aí nós temos, talvez, um nível muito maior do que nós temos no Simples Nacional, né, nós teríamos um contencioso sendo gerado, né, e uma briga entre os entes da federação para que eles tenham uma distribuição, sobre a distribuição dessa receita. Por quê? Porque o que acontece já no Simples Nacional, no Comitê Gestor, é que muitos estados, muitos municípios não concordam com a distribuição da forma como é feita, e eles têm que judicializar essa demanda para que eles tenham a distribuição, né, para que eles discutam, para que o judiciário resolva essa questão. Então, isso pode trazer um aumento também da judicialização e da disputa entre os entes da federação, primeiro porque vão perder autonomia, totalmente vão perder autonomia. E segundo, né, porque pode ser que tenha aqui uma divergência na repartição de receitas. Né? Mas um ponto positivo, né, depois a gente conversa a respeito dos pontos, né, dessa PEC, mas um dos pontos positivos é que a PEC prevê a tributação no destino. Né? E depois a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso, mas vamos focar aqui nos principais pontos, né, da reforma e o que eu entendo como sendo mais crítico. Primeiro, então, vão sair, teoricamente, 5 tributos e entrar 3, né? Aí IBS e CBS, que a gente já falou, e um imposto, que é o imposto federal, que é o imposto que muitos têm chamado de imposto seletivo, né? Mas ele seria mais adequado chamar de imposto extra fiscal, e ele incide, né? Ele poderia incidir
sobre atividades, sobre bens e serviços que pudessem gerar, né, um prejuízo à saúde ou ao meio ambiente. Ou seja, sobre praticamente tudo nessa vida, né? Porque tudo pode ser prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. O celular que a gente está usando pode ser prejudicial à saúde, né? A saúde mental. Hoje a gente tem uma série de estudos que mostram, né, pessoas viciadas em celular, em redes sociais, né? Então, qualquer atividade hoje praticamente pode ser considerada como prejudicial à saúde. Hoje eu nem sei mais, né, se o ovo faz bem ou faz mal, se o leite faz bem ou faz mal. Cada hora sai um estudo dizendo que, olha, o leite é inflamatório, faz mal. Não, o leite é bom para a saúde, tem que tomar leite. Então, a gente não sabe mais o que é prejudicial e o que não é. Então, basicamente, tudo pode ser prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, né? Então, é uma base muito ampla e que pode, esse tributo, inclusive, aí é um ponto extremamente negativo desse tributo, ele pode incidir, inclusive, sobre a mesma base de cálculo de outros tributos, ou seja, a não cumulatividade já foi, né, para o vinagre aqui, e esse tributo, ele pode, ele tem uma base realmente muito ampla que pode, na verdade, incidir sobre qualquer coisa. Inclusive, tá? IBS e CBS, tá? Vamos voltar um pouquinho só para a gente falar um pouquinho desses dois tributos. Quando nós temos o ICMS, tá? O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e a prestação de alguns serviços, tá? Serviço de telecomunicação, serviço de energia elétrica e de transporte intermunicipal e interestadual. Então, alguns serviços e a circulação de mercadorias. E o ISS. O ISS, ele tem como base de cálculo a prestação de serviços. Excelente. O que o IBS e o CBS fizeram? Eles colocaram como base de cálculo a operação, qualquer tipo de operação, com bens e serviços. Então, qualquer operação com bens e serviços pode ser objeto de cobrança do IBS e CBS. Então, o que a PEC fez? Ela tirou dois tributos que limitam a base de cálculo. Por quê? O ICMS só pode sobre circulação de mercadoria, ou seja, quando você realiza a mercância, quando você realiza isso de uma forma, né, com uma atividade comercial, né, você compra e vende mercadorias. E quando você presta um serviço. Todas as outras situações não estavam, né, incluídas, não poderiam ser incluídas em bens, no ICMS, né, na instituição do ICMS ou do ISS. Exemplo, tá? Os municípios sempre tentaram cobrar tributos sobre a locação de bens móveis. O STF disse que é inconstitucional, porque a locação não é prestação de serviço. Então, não é prestação de serviço, também não é uma circulação de mercadorias. Por quê? Porque o ICMS entende como circulação de mercadorias quando a mercadoria sai da propriedade de uma pessoa e vai para a propriedade de outra pessoa. Ou seja, quando o mesmo bem não sai da sua propriedade, não pode ser considerado, mesmo que você utilizar ele, né, como objeto de mercância, como uma atividade comercial, ele não pode ser objeto de ICMS, não pode ser cobrado ICMS, porque não houve a circulação, não teve a transferência de propriedade. Então, algumas atividades realmente não tinham instituição de tributo nenhum, a não ser, claro, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e tal, mas sobre o consumo, não. O que a PEC fez? A PEC foi ampliar a base tributável. Então, agora, absolutamente qualquer operação com bens e serviços pode ser objeto da instituição desses tributos. Então, a locação, a cessão, qualquer tipo de atividade que você imaginar com bens e serviços pode ser objeto da instituição
do IBS-CBS. Então, amplia-se a base de cálculo. Isso é ruim? Não necessariamente. Por quê? Porque realmente algumas atividades que não eram tributadas mereciam ser tributadas. O que a gente precisa entender na lei complementar, porque isso ficou, né, a cargo da lei complementar, é nós entendermos quais são, né, as atividades especificamente que serão objeto de tributação, que serão hipóteses de incidências do IBS-CBS. Mas a PEC, ela amplia a base tributável, né? Então, isso vai atingir certamente atividades que não tinham tributação. A locação de bens móveis e imóveis, a gente sabe que vai sofrer, né, a incidência do IBS, cessão de direito vai, com certeza, sofrer, né, a instituição do CBS, IBS. Então, atividades que não eram antes tributadas passarão a ser tributadas. Tá? Então, essa é uma característica do tributo, não necessariamente ruim, né, porque algumas atividades realmente mereciam ser tributadas, mas que realmente deve ter a atenção dos contribuintes a partir de agora. Professor, eu queria fazer uma pergunta aqui, me perdoe a ignorância, porque em direito tributário eu saía correndo das aulas, até porque mexia com cálculo e eu não sou muito bom de cálculo, né? Então, admiro muito o senhor aí. Inclusive, estamos aqui com vários alunos do senhor, o que mostra o quanto é querido, né? E mais uma vez aqui agradeço a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Professor, a pergunta é a seguinte. Então, o senhor está dizendo agora que pelo texto desse modificativo da PEC, né, nós temos a possibilidade de incluir qualquer bem ou serviço, ou seja, não só por esse modificativo, mas do jeito que vinha, né? Nós podemos incluir qualquer bem ou serviço. Eu só queria perguntar para o senhor o seguinte, aquela questão que o senhor falou de questões que envolvam saúde e meio ambiente, só para confirmar, elas podem ser tributadas? Então, por exemplo, uma pessoa que ela pode ser tributada por entrar no mar, porque eu posso dizer que cada pessoa que entra no mar, ela está, de certa forma, poluindo o mar. Né? A depender da pessoa que andou numa grama, ela está tentando com o meio ambiente, recolher uma flor. Como o senhor disse, é muito subjetivo. É isso mesmo? Está hoje se prevendo um leque muito mais ampliativo de aplicação dessas hipóteses de incidência tributária, dessas previsões de incidência de tributo? Essas situações em específico, elas não podem ser tributadas por um único motivo, né? Porque nós não teríamos, por exemplo, uma possibilidade de mensurar isso e nós não teríamos uma atividade econômica sendo exercida nesse caso. Na verdade, né? É o contrário. Não pode tributar sobre questões de saúde e contra o meio ambiente, é isso? Não. Esse imposto sobre que vai incidir, né, que vai incidir sobre situações que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, são situações de caráter econômico. Então, por exemplo, a extração de um minério. Né? Então, a extração de um minério é prejudicial ao meio ambiente, certamente sofrerá a incidência. Esse tributo ele vai acrescer aos demais tributos. Né? Então, ele será um tributo além daqueles. Então, vai ter a instituição, nós teremos a cobrança do IBS-CBS sobre essas atividades e, além do IBS-CBS, mais o imposto extrafiscal, né? Mais esse imposto. Então, esse imposto seria um imposto que incidiria a mais, né, a atividades econômicas que pudessem ser potencialmente prejudiciais ao meio ambiente ou à saúde. Então, por exemplo, na venda de um celular. A venda de um celular, na verdade, nós estamos vendendo aqui uma mercadoria, certo? Mas o celular pode ser considerado como um objeto que pode causar ali uma dependência, pode ser prejudicial à saúde mental? Talvez, a gente não sabe qual vai ser a interpretação, né, nesse sentido, o que é prejudicial, o que não é prejudicial. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, o que nós sabemos
de antemão que será necessariamente objeto da cobrança, né? Toda atividade de extração, então extração de minérios, qualquer extração é prejudicial ao ambiente. Outra atividade que nós sabemos que é a venda de, por exemplo, de cigarro, venda de bebidas alcoólicas. Então, agora, quando você for comprar o seu vinho, provavelmente terá ali o imposto da cena fiscal acrescendo valor. Por quê? Porque potencialmente... Vamos lá. Professor, então, como o senhor bem disse, quando eu tenho uma atividade empresária que acaba ferindo o meio ambiente, atende contra a saúde, eu posso vir a ter um novo imposto. Pergunto, o Zé das Couves, que vende coco, ele paga ISSQN, lá, o imposto sobre a atividade dele, né? Ele poderia ser taxado por retirar coco das árvores, enfim, ao explorar sua atividade econômica, por exemplo, às vezes ele sobe num coqueiro, quebra o coqueiro, etc e tal. Exato. A gente não sabe exatamente, essa é a insegurança que a gente tem. A gente sabe que vai ser instituído esse tributo. A gente não sabe o que vai alcançar, porque a gente não tem sequer o esboço da lei complementar. A gente sabe, né, que, logicamente, a gente precisa primeiro do bem da Constituição, depois de uma lei complementar, mas quando a gente tem uma disrupção tão grande do nosso sistema, em que a gente não faz ideia do que pode ou não esperar dessa emenda à Constituição, né, para o futuro, a gente precisaria de, pelo menos, ter algumas situações, né, em que a gente estaria protegido desse tipo de tributo, porque é o que você disse, ele pode realmente ser tributado. Por quê? Porque a gente não sabe o que a lei complementar vai entender como sendo prejudicial ao meio ambiente. Né? Se você... A própria advocacia já tenta contra a saúde, porque a gente às vezes lida com casos em que as pessoas acabam ficando com traumas, né? Mexe muito com a personalidade da pessoa, com o seu estado físico, mental, estado mental, sobretudo. Pessoas ficam, às vezes, muito transtornadas com o processo, e aí, por estar mexendo com a saúde das pessoas, né, como está muito aberto ali o escantilhão, não está se delimitando, fica-se, inclusive, se elucubrando tal situação, né? Perfeito. A nossa atividade, a advocacia, desde 1968, né, não só a advocacia, mas todas as profissões regulamentadas, nós tínhamos um tratamento diferenciado. Né? Nós temos, né, porque o atual sistema está vigente. Nós temos uma situação, né, um tratamento diferenciado, tributário diferenciado. Por quê? Porque se entende que nós, como profissionais, né, de atividades regulamentadas, quando a nossa atividade ela é tributada, na verdade, nós temos uma tributação sobre a nossa renda. Por quê? Porque como nós não temos, né, como nós, basicamente, né, tudo aquilo que entra como profissionais liberais, tudo aquilo que entra, incorpora na nossa renda, na nossa receita, né, nos nossos rendimentos, nós não teríamos ali um caráter de mercância, né, em que nós tivéssemos grandes etapas na nossa cadeia, por exemplo, né, de produção, em que nós temos grandes fornecedores, né, pessoas em que nós realmente, a nossa grande mão de obra é o nosso trabalho intelectual. Né? E o profissional com atividade regulamentada, né, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, quando eles se unem e nós nos juntamos em sociedades uniprofissionais, como nós chamamos, né, que tem como sócios, né, e como integrantes unicamente profissionais daquela mesma profissão, daquela mesma atividade, nós sempre tivemos um tratamento diferenciado. Nós sempre tivemos possibilidade, por exemplo, de uma tributação de ISS fixa. Isso
desde 1968 e o STF, inclusive, chancelando essa possibilidade, né, das atividades regulamentadas terem esse tratamento diferenciado. A PEC, ela quebra isso. Ela traz todos os profissionais de atividades regulamentadas, com o Senado ainda acrescentou, né, um pequeno desconto para a gente, de 30% da alíquota padrão, mas e nós temos aqui, nós vamos entrar assim como todos os prestadores de serviço, nós vamos pagar aqui a alíquota que for fixada na lei complementar. Nós, como profissionais de atividades regulamentadas, com um desconto de 30%, ou seja, nós pagaremos 70% da alíquota normal. O que para a gente já representa um aumento da carga tributária, mas não só para profissionais com atividades regulamentadas. Todo prestador de serviço, absolutamente todo prestador de serviço, terá um aumento brutal da tributação. Então, estudos estimam, né, que algumas atividades, algumas atividades de prestação de serviço sofrerão um aumento na carga tributária, né, na base de 3 a 4 vezes o que paga atualmente, né? No mínimo, o prestador de serviço vai dobrar a carga tributária, isso no mínimo, e nós teremos ainda algumas atividades com um aumento ainda maior da carga tributária. Então, foi realmente uma PEC que foi pouquíssimo discutida com a sociedade civil, né? É uma PEC que poderia ter sido muito melhor redigida, e não levou em consideração o quê? A realidade brasileira, né? Então, importou-se um sistema europeu, que funciona em alguns países da Europa, para a nossa realidade, que é completamente diferente da realidade europeia, e grande parte dos países que adotam o IVA são países unitários, ou seja, não são países federados, não tem entes federados, né? Então você tem um governo central que centraliza toda a arrecadação, toda a cobrança, né? E aí sim você justifica, né, a cobrança de um único tributo nessa situação, e nós importamos e acabamos piorando ele, né? Porque nós colocamos algumas travas na nossa Constituição que impedem de nós concedermos alguns incentivos fiscais para atividades que realmente merecem ter incentivos fiscais. Bom, meus caros, nós estamos chegando ao fim da live, e caso vocês queiram interagir com o professor, podem colocar aqui, tá, aqui nos comentários, para que ao final ele possa responder sua pergunta. Professor, como minha última pergunta, e já muito agradecido por toda a paciência que até das minhas perguntas, né, e pelo seu amplo conhecimento aí que o senhor está dando a oportunidade de compartilhar conosco, queria fazer 2 perguntas. Primeiro, em que pé está hoje a tramitação dessa PEC? Em segundo, diante da sua sensibilidade de atuar nessa área, já há vários anos, mestre, professor, né, o senhor entende que, assim, pelo seu feeling, o senhor acredita que vai passar isso? O senhor já acompanhou muitas alterações legislativas, muitas discussões, né, e já viu muita pressão política para lá, pressão para cá. Então a pergunta seria, primeiro, em que pé está? E segundo, se o senhor acredita que vai passar, se realmente é algo que a gente tem que se preocupar mesmo, porque está vindo aí. A PEC, ela já passou pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado, sofreu algumas alterações importantes, por exemplo, retirando uma contribuição estadual, né, que a Câmara havia incluído, né, além desses 3 tributos que nós havíamos falado. Então, foi para o Senado fez algumas alterações, aprovou o texto com algumas alterações, agora volta para a Câmara, está na Câmara dos Deputados, para que a Câmara dos Deputados
ou aceite as alterações, né, que o Senado realizou, ou reabra as discussões aqui para a nova redação do Senado. O que está se ventilando é a possibilidade, e aí seria realmente algo muito ruim, né, para no nosso ordenamento jurídico, a possibilidade da Câmara aprovar os pontos que são consensuais entre Câmara e Senado e deixar parte do texto para discussão. Então, uma reforma que já é fatiada. Por quê? Porque uma reforma tributária que seja séria, ela teria que atender os critérios da reforma tributária que nós tivemos em 1966, né, que culminou com o nosso Código Tributário Nacional, né, em que tributaristas sérios discutiram por muitos anos, né, por muito tempo, a reforma, né, qual seria o melhor sistema tributário para o nosso ordenamento. Só um minutinho, ele está dizendo que vai encerrar aqui para mim daqui a pouco, mas acho que eu consegui adiar. Bom, então, a reforma tributária que nós tivemos em 1966, ela contemplou uma reforma ampla, ela contemplou uma reforma que envolvia tributos sobre a renda, né, tributos sobre a folha, tributos, né, que incidiam sobre a produção e o consumo, tributos que incidiam sobre as operações financeiras, sobre a propriedade. Então, a reforma ela aconteceu de uma forma ampla e ela aconteceu de uma forma com que cada um dos tributos, porque o que uma empresa paga não é só tributo sobre a produção e consumo. Ela paga sobre a renda também, ela paga sobre a operação financeira, ela paga sobre a folha. Então, nós temos que considerar, quando nós consideramos a tributação de uma empresa ou de uma pessoa física, nós temos que considerar a tributação global, para que a gente entenda se essa tributação ela é adequada ou não. Nós teremos, muito provavelmente, está se ventilando, o maior IVA, o maior imposto sobre o consumo do mundo. Nenhum país do mundo vai atuar com uma alíquota que os economistas estão estimando. E, além disso, né, nós temos uma tributação sobre a renda que é altíssima também. Então, e nós temos uma tributação pior, né, uma tributação que em quase lugar nenhum do mundo tem, que é altíssima, que é a tributação sobre a folha de pagamento, que é altíssima e que você dificulta, né, a empregabilidade. Então, aqui, o que nós realizar uma reforma fatiada, e ainda, fatiar ela ainda mais, né, porque não existe consenso entre as casas, aí seria o pior dos mundos, realmente. Eu não duvido de absolutamente mais nada do nosso Congresso, infelizmente, né, da força política que é exercida, né, nos bastidores, mas o primeiro texto que veio da Câmara era muito ruim, né, ele foi um pouco melhorado no Senado, mas ele continua ainda muito ruim, e eu espero que não passe, mas eu já não tenho esperança de que nós não teremos uma reforma, que esse texto não será aprovado. Nós precisaríamos sim de uma reforma, mas precisaríamos também discutir um pouquinho mais essas questões, sem dúvida. Professora, a carga tributária que já é escorchante, né, pelo jeito então vai aumentar ainda mais, isso vai se refletir nos preços, obviamente, porque a conta não fecha, né? E, infelizmente, o contribuinte ainda vai ser taxado o produto na origem, vai ser taxado o produto também quando da venda. Então, existe uma replicação de carga tributária, o mesmo produto que já foi taxado quando saiu lá da fábrica, né? Quando ele chega lá para revenda, ele é taxado, quando pega na mão do consumidor, ele é taxado. Pelo que eu estou entendendo, realmente é um efeito cascata que nós vamos ter ali, e espero que não passe. O problema, professor, não sei entender do senhor, mas nós estamos vivendo como a tecnicidade do projeto de emenda constitucional, fica se observando se vai se agradar a A ou se vai agradar a B. E aí, então,
Bom, professor, eu não sei, acho que... Opa! Agora voltou. Voltou. Eu não sei se o senhor me ouviu, mas o que eu estava só concluindo aqui, antes de passar a palavra para o senhor, ver se tem alguma pergunta, que até agora só tem uma série de elogios, professor, sensacional, professor, muito obrigado, né? E mais uma vez agradeço a turma que está nos acompanhando. A questão só que eu coloquei para o senhor é o seguinte: nós já temos uma grande carga tributária escorchante, que muitas vezes o produto sai da fábrica e é tributado, vai para o revendedor, é tributado, depois ele vai para o consumidor final e ele é tributado. E ao invés de se discutir tecnicamente os efeitos da norma, nós ficamos discutindo sobre o viés político, se vai agradar A ou se vai agradar B. Né? Então, olha, como vai agradar o A, nós temos que concordar porque nós apoiamos A. Né? Olha, como vai agradar B, não concorde, porque isso é ruim, porque nós não gostamos do B, ou não gostamos do A. Então, a discussão que deveria ocorrer sobre o prisma técnico-jurídico, infelizmente, ela está guardando hoje um lugar secundário, porque a questão, existe um panorama político no Brasil hoje muito complexo, instaurado, né, que as pessoas ficam discutindo mais de que lado você está da política do que levar em consideração a opinião de um técnico, de uma pessoa que é profissional, estudada no ramo. O senhor concorda com isso? Hoje o que nós tivemos, né, com a reforma inicial, ela não previa nenhuma exceção, raríssimas exceções. Né? Ela previa exceções ali à tributação, à alíquota única, só para produtos da cesta básica, só para algumas situações bem específicas. Né? Quando o Congresso começou, né, na Câmara, quando se começou a discutir, nós começamos a ter os lobbies sendo formados e todo mundo quis entrar nas exceções. Então, nós começamos a ter, por exemplo, né, nós teremos uma tributação diferenciada para empresas do setor de construção civil, que tem um lobby muito forte, para as empresas hoteleiras, hotéis entrarão nas exceções. Instituições... Automobilística também entra, né? Automobilística, instituições financeiras, empresas de transporte público, então uma série de empresas, bares, restaurantes, as sociedades anônimas de futebol entraram, né? As sociedades de futebol entraram. Então, uma série de empresas que não se sabe o porquê, né, e nem trouxeram estudos dos impactos, do porquê estariam nessas exceções, acabaram tendo realmente um tratamento privilegiado, um tratamento diferenciado, em razão de, nós sabemos, de lobby político mesmo. Né? Então, foram entrando com exceções. Hoje nós temos mais de 20 exceções com regimes especiais. Nós temos mais de 10 situações com redução de alíquota, e nós temos mais uma série de exceções que terão alíquota zero, que não pagarão os tributos. Então, nós temos ali uma série de exceções previstas na lei e que não tem nenhum problema em ter exceções. Nós precisamos ter, por exemplo, serviços. Eu acho que todo prestador de serviço teria que ter um tratamento diferenciado. Mas isso não é para colocar em Constituição Federal. Né? Isso aqui é matéria de lei complementar. Aliás, absolutamente, quer simplificar o sistema tributário, nós não precisaríamos de uma emenda à Constituição. Por quê? Porque a própria Constituição diz que toda norma geral de direito tributário, todo tributo, ele pode ter uma norma geral. O ICMS é complexo? Ótimo. A gente pode simplificar. Como? Uma lei complementar. Uma lei complementar, nós já temos, que é a Lei Candir, que é extremamente complexa. Pegue a Lei Candir, a lei complementar que trata de ICMS, e façamos, então, uma norma geral simplificando. Tira a substituição tributária, tira a não cumulatividade. Agora, essa tributação que nós temos em toda a cadeia, que nós chamamos de não cumulativa, possibilidade de crédito e débito, ela é vista como um ponto positivo pelos operadores, né, da reforma tributária. Quando, na verdade,
as maiores discussões que nós temos no nosso, né, quando nós tratamos de matéria tributária, né, se nós pegarmos as discussões discutidas hoje no judiciário, tratam de não cumulatividade, de tributos não cumulativos. Por quê? Porque não se sabe o que pode dar crédito, o que não pode dar crédito, isso pode, aquilo não pode. Tira-se o que é melhor, um regime não cumulativo ou um regime cumulativo? Depende. A pergunta é sempre depende. Qual é a alíquota? Qual é a alíquota do tributo? Se é uma alíquota pequenininha, não importa que ele seja acumulativo. Ela vai ser pequenininha para todo mundo, não tem problema nenhum. Muitas vezes, os entes da federação arrecadam até mais, né, com uma alíquota pequena de todo mundo. Agora, o que se gera muita discussão hoje é justamente a não cumulatividade, mas a acumulação de crédito. Muitas empresas têm crédito acumulado que estão ali, né, que hoje servem pelos entes da federação, muitas vezes como uma forma de financiar sua própria operação, né, igual quando o banco tem que pagar um valor, ele fala que vai te pagar em D mais 5. Por quê? Porque em 5 dias ele está trabalhando com o seu dinheiro. Né? O fisco, ele paga em D mais 5 anos, porque ele fica 5 anos trabalhando com o seu dinheiro. Depois ele diz, você tem um crédito tributário aqui para reaver, está aqui o crédito tributário. Mas depois de 5 anos. Né? Então, esse é o grande problema e essa é a grande dificuldade dessa PEC, que realmente vai trazer mais complexidade, vai trazer um aumento, sem dúvida nenhuma, tá? Um aumento de carga tributária para todo mundo, e exceto para as indústrias, né? As indústrias elas serão um pouco beneficiadas, mas comércio e prestadores de serviço terão certamente as alíquotas muito elevadas. 5 anos, uma visão otimista, né, professor? Mas eu queria, professor, mais uma vez aqui, reiterar ao senhor, reiterar a todos aqueles que estão nos assistindo, os nossos sinceros agradecimentos em nome do NeoJus, convidar o senhor sempre que desejar, esse espaço está mais do que aberto, né? Até, quem sabe, fazer um curso aí, quando sair a reforma, sobre as atualizações, né, para as pessoas poderem tomar pé do que está acontecendo. E gostaria de passar a palavra ao senhor agora para suas palavras finais. Agradeço, né, a NeoJus, né, ao professor Cabezon pelo convite, agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Né, eu vi que muitos mandaram as mensagens, eu estou um pouco longe aqui do celular, não consigo ler direito as mensagens, mas agradeço muito a todos que estiveram aqui conosco e vamos organizar um curso sobre a reforma, sim, sem dúvida nenhuma. Tá bem. Bom, nós vamos finalizar a live, então fica aqui o convite para vocês sempre nos acompanharem, ver o nosso canal lá no YouTube, que é youtube.com/neojus, e o site www.portalneojus.com.br. Fica aqui um grande abraço, desejo uma ótima semana para todos que estão nos vendo, e sobretudo ao querido professor Paulo Bacil, que disponibilizou a sua concorrida agenda para ter esse momento conosco, esse momento de explicação, de abordagem, né, revelando ali todos os meandros dessa norma, que se realmente se passar esse projeto, vai acabar impactando muito a nossa vida. Então fica aqui um abraço, professor, e um abraço a todos. Até a próxima. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.